Alguma vez se perguntou por que é que a ideia de encontrar um novo amor ou um companheiro romântico deixa de ser a prioridade número 1 para muitas pessoas depois dos 70 anos? É uma verdade surpreendente e por vezes difícil de aceitar para quem está de fora, que a busca por um parceiro romântico pode, na verdade, ser vista como algo que perturba a tranquilidade tão arduamente conquistada. Vivemos numa sociedade que nos empurra constantemente para a ideia de que a felicidade plena só é alcançada a dois, que a solidão é um fardo a ser evitado a todo o custo. Mas o que acontece quando essa solidão se transforma numa paz profunda, numa liberdade desejada? O que acontece quando o silêncio do lar se torna um bálsamo para a alma e não um eco vazio? Para muitos de nós, atingir os 70 anos não significa fechar o coração ao amor, mas sim redefinir o que o amor e a felicidade significam. Significa que depois de uma vida inteira de relacionamentos, de compromissos, de dramas e alegrias partilhadas, alguns de nós começamos a valorizar algo ainda mais precioso: a paz interior, a autonomia e a simplicidade. Não se trata de desistir do amor, mas de escolher um tipo de amor diferente, um amor que começa dentro de nós mesmos. Neste vídeo, vamos desvendar 8 razões surpreendentes pelas quais muitos adultos com mais de 70 anos estão a optar pela paz em vez de se lançarem em novas relações românticas. E acredite, algumas destas razões podem realmente fazê-lo pensar de forma diferente. Fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre a felicidade na maturidade. Vamos então mergulhar na primeira destas razões profundas que nos levam a valorizar a tranquilidade acima de tudo. É a redescoberta da liberdade pessoal. Pense bem. Depois de décadas a cumprir papéis, de filhos, pais, cônjuges, trabalhadores, a nossa vida foi muitas vezes pautada pelas responsabilidades e pelas expectativas alheias. Havia horários a cumprir, compromissos a honrar, decisões a tomar em conjunto. Tudo isso é parte da vida, claro, e muitas vezes traz consigo uma enorme felicidade. Mas chega uma fase em que o relógio deixa de ser o nosso senhor, em que as obrigações familiares diminuem e os filhos já estão no seu próprio caminho. É nessa altura que surge uma sensação maravilhosa de liberdade, talvez nunca antes experimentada de forma tão plena. A liberdade de acordar quando apetece, de comer o que se quer, à hora que se quer, de ir e vir sem ter de dar satisfações ou coordenar agendas. A liberdade de deixar a louça para lavar mais tarde, ou de passar a tarde a ler um livro sem interrupções. É a liberdade de ser simplesmente e sem filtros. Uma nova relação romântica, por mais maravilhosa que possa ser, inevitavelmente traz consigo uma nova camada de compromissos, de cedências, de reajustes. E para alguns, essa camada, por mais fina que seja, pode parecer um peso insuportável depois de uma vida inteira de pesos e medidas. É como ter andado a correr uma maratona e finalmente cortar a meta, para depois alguém nos dizer para começar logo outra. A beleza dessa liberdade recém-descoberta é que ela permite-nos explorar facetas de nós mesmos que talvez tivessem ficado adormecidas. Permite-nos seguir paixões antigas, viajar para onde sempre quisemos sem ter de convencer ninguém, ou simplesmente desfrutar da quietude do nosso próprio lar decorado ao nosso gosto, e sem necessidade de compromissos estéticos ou de rotina. É uma liberdade doce, quase viciante, que muitos não estão dispostos a trocar por nada. Nem mesmo pela promessa de um novo romance. Não é egoísmo, é autoconhecimento e uma profunda valorização do próprio espaço e tempo. E essa redescoberta da liberdade pessoal leva-nos diretamente à segunda razão, que é a valorização da paz interior, acima de tudo. A vida, meus amigos, é uma sucessão de tempestades e calmarias, e quando chegamos a uma certa idade, geralmente já enfrentamos algumas tempestades consideráveis, já passamos por desafios, perdas, desilusões e também por muitas alegrias e vitórias. Com essa bagagem vem uma sabedoria, uma maturidade que nos permite ver o que realmente importa. E o que muitos descobrem que importa acima de tudo é a paz. A paz de espírito, a ausência de drama desnecessário, a tranquilidade do dia a dia. Uma relação romântica, especialmente uma nova, por mais promissora que seja, nunca está isenta de desafios. Há sempre a fase de adaptação, a necessidade de aprender a lidar com as manias do outro,
as discussões, os ciúmes, as expectativas. Há a família do outro, os amigos do outro, as histórias do passado que, de repente, se tornam parte do nosso presente. E para quem já passou por tudo isso uma ou duas vezes, a ideia de começar tudo de novo pode ser exaustiva. A energia que antes se dedicava a tentar entender e ajustar-se a um parceiro, agora é direcionada para atividades que nutrem a alma, que trazem alegria pura e descomplicada. Seja jardinagem, pintura, leitura, ou simplesmente sentar-se na varanda a ver o pôr do sol, a escolha é sempre por aquilo que minimiza o estresse e maximiza a serenidade. A paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles sem perder a calma. E a forma mais eficaz de manter essa calma é, por vezes, simplesmente evitar as fontes potenciais de turbulência. Não há queixas, não há discussões por trivialidades, não há necessidade de se justificar ou de comprometer os seus próprios valores. É um estado de leveza, de contentamento simples, que se torna a maior riqueza que se pode possuir. Esta busca por paz e liberdade molda também a forma como olhamos para as nossas conexões sociais, trazendo-nos a terceira razão, a reconfiguração do círculo social. Durante a vida adulta, muitas das nossas amizades e interações sociais estão ligadas ao nosso trabalho, aos nossos filhos ou aos círculos sociais do nosso parceiro. Mas à medida que envelhecemos e as prioridades mudam, o foco vira-se para as relações que são verdadeiramente significativas e que nos trazem alegria sem exigências. Muitos de nós, ao invés de procurarem um novo parceiro romântico, investem mais tempo e energia nos amigos de longa data, aqueles que nos conhecem de trás para a frente, que partilham memórias e risos, sem o peso das expectativas românticas. A amizade na maturidade é um tesouro. Não há pressão de impressionar, de manter a chama acesa ou de planear um futuro em conjunto. Há apenas o prazer de partilhar momentos, de conversas sinceras, de apoio mútuo. Além disso, muitos idosos voltam-se para a família, não apenas para os filhos e netos, mas para irmãos, primos e até para a comunidade em geral. Envolver-se em grupos de voluntariado, clubes de leitura, aulas de dança ou de ginástica pode preencher a necessidade humana de conexão social sem a complexidade de um romance. Estas relações são muitas vezes mais previsíveis, menos voláteis e oferecem um tipo de companheirismo que se encaixa perfeitamente na busca pela paz. Há um entendimento mútuo, uma história partilhada, um conforto que vem de saber que somos aceites, exatamente como somos, sem a necessidade de nos moldarmos para encaixar numa nova dinâmica de casal. É a beleza das relações maduras, onde a autenticidade é a moeda mais valiosa. Falando em simplicidade e em evitar complexidades, isto leva-nos à quarta razão, que muitas vezes é subestimada, mas é muito real: a independência financeira e a simplicidade. A verdade é que o dinheiro pode ser uma fonte de grande discórdia em qualquer relação. Depois de uma vida de trabalho, de gerir as suas próprias finanças, de ter chegado a um ponto de relativa estabilidade e segurança, a ideia de unir orçamentos, de discutir despesas ou de ter de se adaptar aos hábitos financeiros de outra pessoa pode ser avassaladora. Muitos idosos, especialmente aqueles que já passaram por divórcios ou situações de partilha de bens, valorizam a sua autonomia financeira acima de tudo. É a liberdade de gastar o seu dinheiro como bem entender, sem ter de justificar cada cêntimo, sem ter de se preocupar com dívidas alheias ou com visões diferentes sobre investimentos ou poupanças. Imagine ter de ceder na forma como gasta o seu dinheiro quando já se habituou a uma certa rotina e liberdade. Ou ter de lidar com os problemas financeiros de um novo parceiro. Para muitos, a paz que advém da simplicidade e da ausência de preocupações financeiras partilhadas é um luxo que não estão dispostos a abdicar. Não é uma questão de mesquinhez, mas sim de proteger a sua segurança e o seu estilo de vida, construídos ao longo de décadas.
Além disso, a ideia de ter de reorganizar patrimónios, testamentos ou outras questões legais que surgem com um novo casamento ou união de facto pode ser um processo complicado e desgastante, que muitos preferem simplesmente evitar para manter a sua vida o mais descomplicada possível. A simplicidade, neste contexto, é um sinônimo de paz. E o que acontece quando a necessidade de conexão permanece, mas o desejo de um romance tradicional diminui? Isso leva-nos à quinta razão: a busca por relacionamentos sem expectativas românticas. Não é que as pessoas com mais de 70 anos deixem de desejar companhia ou afeto. Longe disso. A necessidade de conexão humana é intrínseca a nós. Mas a forma como essa conexão é procurada e valorizada pode mudar drasticamente. Muitos procuram o que se pode chamar de companheirismo amigável. Alguém com quem partilhar um chá, ir ao teatro, fazer uma caminhada, conversar sobre a vida. Não há a pressão do sexo, da exclusividade romântica ou de construir um futuro em conjunto. É uma forma de partilhar a vida sem o peso das expectativas associadas ao namoro ou casamento tradicional. Pode ser um amigo com quem se vai jantar fora, um vizinho com quem se partilha o cuidado da horta, ou até alguém com quem se tem uma ligação especial, mas sem as amarras de um compromisso formal. Este tipo de relacionamento oferece a alegria da companhia e da intimidade emocional, mas preserva a liberdade individual e a paz. Não há necessidade de se preocupar com as trivialidades de um romance como ciúmes, expectativas não correspondidas ou dramas familiares. É uma relação baseada no respeito mútuo, na partilha de interesses e na capacidade de dar espaço um ao outro. Esta abordagem permite desfrutar do melhor dos dois mundos, o calor da companhia humana e a preciosidade da autonomia pessoal. É uma demonstração de que o amor e a conexão não têm apenas uma forma, e que a maturidade nos permite ser criativos na busca da felicidade. A vida ensina-nos que a felicidade não é um destino, mas uma forma de viajar. E falando em viajar, muitos de nós começam a dar prioridade a uma viagem muito específica e pessoal: o foco na saúde e no bem-estar próprio. Esta é a nossa sexta razão. À medida que envelhecemos, a nossa saúde torna-se, inevitavelmente, uma prioridade maior. Passamos a ter mais consciência das nossas necessidades físicas e emocionais, e percebemos a importância de cuidar de nós mesmos para mantermos a nossa qualidade de vida. Uma nova relação romântica pode exigir energia, tempo e, por vezes, compromissos que podem interferir com as nossas rotinas de saúde. Pense na necessidade de adaptar a sua alimentação, os seus horários de sono, os seus exercícios ou as suas consultas médicas para acomodar as necessidades de outra pessoa. Se está habituado a uma certa rotina de caminhadas matinais, de refeições saudáveis e de descanso, uma nova relação pode perturbar tudo isso. Além disso, o estresse inerente a qualquer relacionamento, por mais positivo que seja, pode ter um impacto na nossa saúde. Para muitos idosos, a prioridade é manter a calma, reduzir o estresse e focar-se em hábitos que promovem a longevidade e o bem-estar. Isso pode significar mais tempo para meditar, para praticar yoga, para cozinhar refeições nutritivas com calma, ou para simplesmente ter o silêncio necessário para descansar. A paz de espírito contribui diretamente para a saúde física, e a ausência de drama emocional é um tônico poderoso. Não se trata de isolamento, mas sim de uma escolha consciente de proteger e nutrir o seu corpo e a sua mente, reconhecendo que esta é uma fase da vida em que a saúde é o nosso maior tesouro. É um ato de amor próprio, de autocuidado, que se traduz numa maior qualidade de vida e numa capacidade renovada de desfrutar de cada dia. E esta valorização do autocuidado e da paz interior muitas vezes leva-nos a descobrir uma riqueza inesperada na nossa própria companhia, que é a sétima razão: a satisfação na solidão escolhida. É crucial entender que solidão escolhida não é o mesmo que solidão forçada ou sentir-se sozinho. É uma distinção vital. A solidão escolhida é uma condição de paz, um estado de ser onde se encontra contentamento na própria companhia. É ter a liberdade de organizar o seu dia sem ter de negociar com ninguém, de passar uma tarde inteira imerso num hobby, de desfrutar do silêncio do seu lar
sem a necessidade de preenchê-lo com conversas ou atividades em conjunto. Para muitas pessoas com mais de 70 anos, após uma vida inteira de socialização, de ruído e de obrigações, a quietude torna-se um bem precioso. É o tempo para refletir, para processar experiências, para ler, para escrever, para pintar, para estar em contacto com a natureza, ou simplesmente para saborear um café sem pressa. Não há a pressão social de estar sempre acompanhado, nem a necessidade de se sentir completo através de outra pessoa. A maturidade traz consigo a compreensão de que somos seres completos por nós mesmos e que a felicidade pode ser encontrada na nossa própria companhia. A solidão escolhida é um refúgio, um santuário pessoal onde se recarregam as energias e onde se cultiva uma relação mais profunda consigo mesmo. É um ato de autodescoberta e de autoamor, que muitas vezes é mal interpretado pela sociedade como tristeza ou isolamento, mas que para quem a vive é pura liberdade e alegria. Todas estas razões conversen num ponto fundamental, que é a nossa oitava e última razão, talvez a mais poderosa de todas. A sabedoria adquirida con a experiencia de vida. Atingir os 70 años significa ter acumulado un tesouro de experiencias, de lições aprendidas, de sucesos e de fallas. É unha idade en que a perspectiva sobre a vida se alarga e as prioridades se tornan cristaliñes. Sabemos o que queremos e, talvez máis importante, o que non queremos, ya non temos a mesma necesidade de probar nada a ninguén, de nos encaixarmos en padrões sociais ou de viver de acordo con as expectativas alleias. A sabedoría da idade permítenos discernir o que é superficial, do que é esencial. Aprendemos que a verdadeira felicidade non reside en ter un parceiro a todo o custo, mas sin en viver unha vida auténtica, alinhada con os nosos valores máis profundos. Percebemos que as relações românticas, por mais enriquecedoras que sejam, também podem trazer consigo complexidades e desgastes emocionais que nesta fase da vida simplesmente não compensam. A experiência ensina-nos que a vida é curta e preciosa e que cada momento deve ser vivido com propósito e alegria. Muitos idosos com essa sabedoria optam por dedicar o seu tempo e energia a causas que lhes são caras, a projetos pessoais há muito adiados, ou a simplesmente desfrutar da beleza do dia a dia. É uma escolha consciente, informada por uma vida de aprendizagem, que prioriza a paz interior, a liberdade e a realização pessoal, acima de tudo. É a liberdade de dizer não ao que não nos serve e sim ao que nos faz verdadeiramente felizes, mesmo que isso signifique ir contra a corrente da sociedade que insiste que a felicidade está sempre ligada a um romance. A sabedoria da idade é um farol que nos guia para o porto seguro da nossa própria autenticidade. Então, como vimos, as razões pelas quais muitos adultos com mais de 70 anos estão a escolher a paz em vez de novas relações românticas são profundas e multifacetadas. Não se trata de desistir do amor, mas de redefini-lo, de o encontrar em outras formas e de o priorizar dentro de nós mesmos. Falamos da redescoberta da liberdade pessoal, daquela sensação gloriosa de poder fazer o que se quer, quando se quer, sem ter de dar satisfações ou comprometer a sua autonomia. Discutimos a valorização da paz interior acima de tudo, a busca por uma vida com menos drama e mais serenidade, um verdadeiro bálsamo para a alma. Abordamos a reconfiguração do círculo social, onde o foco se move para as amizades profundas e os laços familiares, que trazem alegria sem as complexidades de um romance. Exploramos a independência financeira e a simplicidade, a liberdade de gerir as suas finanças sem interferências ou preocupações partilhadas. Mergulhamos na busca por relacionamentos sem expectativas românticas, mostrando que a companhia e o afeto podem ser desfrutados de formas não tradicionais, mantendo a liberdade. Falamos do foco na saúde e no bem-estar próprio, priorizando o autocuidado e as rotinas que nutrem o corpo e a mente, e vimos a beleza da satisfação na solidão escolhida, um refúgio de paz e autodescoberta. Finalmente, compreendemos que tudo isto é guiado pela sabedoria adquirida com a experiência de vida, que nos permite discernir o que é verdadeiramente importante e viver de forma mais autêntica e plena. É crucial lembrar que cada um de nós é único
E o caminho para a felicidade é profundamente pessoal. Não há um mapa único que sirva para todos. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O mais importante é honrar os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades e a sua própria busca pela paz. Não se sinta pressionado a viver de acordo com as expectativas dos outros. A sua felicidade, a sua paz de espírito, são o seu maior tesouro nesta fase da vida. Pequenas mudanças na sua perspectiva e nas suas prioridades podem fazer uma enorme diferença na sua qualidade de vida e na sua alegria diária. É um ato de coragem escolher um caminho que talvez não seja o mais convencional, mas que é o mais autêntico para si. Celebre a sua liberdade, a sua paz, a sua sabedoria. A vida é uma jornada contínua de aprendizagem e crescimento, e a maturidade oferece uma oportunidade única para viver a vida nos seus próprios termos. Não se esqueça de que nunca é tarde para redefinir a sua felicidade e construir a vida que verdadeiramente deseja. A plenitude não depende de um estado civil, mas sim de um estado de espírito. Se este vídeo o fez pensar, se tocou em algo dentro de si, por favor, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraria saber a sua perspectiva, as suas experiências. Quais destas razões ressoam mais consigo? Ou talvez tenha outras razões para partilhar. A sua experiência é valiosa para todos nós. Se gostou deste vídeo, se o achou útil ou inspirador, deixe o seu gosto. É uma forma simples de nos dizer que estamos no caminho certo e de nos ajudar a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder mais conteúdo como este, que é feito a pensar em si e na sua qualidade de vida. Ative o sininho para receber as notificações. Lembre-se, a sua jornada é única e valiosa. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com paz, propósito e alegria. Até breve.